A gente está muito feliz. Por quê, gente? Por quê? Esse nome nunca foi tão bonito, né? Já é bonito, viu, Paulo? Mas assim, para nós tem um gostinho assim de milagre, né? Não é, Val? Não é, Haroldo? Não é, Rose? É um gostinho, né, Val? É um gostinho assim de... Que alegria, viu? Que alegria. Eu queria chamar a Paloma, eu queria chamar o Haroldo, eu queria chamar a família toda, vem todo mundo. Vem a Valdeni, Valdeci, Rose, vem Haroldo, vem Raul, vem Lué, família, ué. Família toda que chorou, se pranteou, né? Vem todo mundo aqui, vamos celebrar. Glória a Deus. Tá feliz, né, filha? E a gente está mais feliz ainda, viu? Hã? Pode ser aqui em cima, filha, não cai não. Tem. Aqui aguenta o púlpito. Que nem dizia o pastor Zé, a gente só tem um botãozinho quando prega a heresia. Aí abre o tanque e pum, cai lá dentro, entendeu? Se pregou a heresia, né? Gente, a gente está tão feliz porque... Cadê um outro microfone? Pessoal do som, por favor. Qual que eu pego? Olha lá. Você ficou triste também, né, rapaz? Não ficou? Pega qualquer um? Laranja. Som. Eu quero chamar primeiro aqui o Haroldo, a Val, e eu gostaria que eles falassem um pouco o que ela teve. Vamos ouvir isso, né? Porque é para a nossa glória. Deixa eu deixar uma coisa aqui bem clara, irmãos. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, amém? Só a Ele, só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória, amém, queridos? Nós não somos absolutamente nada. Somos sim filhos, somos sim vasos de honra, somos. Deus ouve a nossa oração, ouve, mas a glória é para o Senhor. Como é maravilhoso poder estar cultuando hoje aqui com essa família. Irmãos, Deus sabe o quanto eu me angustiei com eles. É óbvio que não como eles, é óbvio. Mas como foram difíceis desde o primeiro dia do ocorrido, da notícia que a Paloma estava indo para o hospital, ficou internado, até o momento da saída. Então é com alegria que a gente vai jubilar agora, vai celebrar. Esse culto aqui nada mais é do que um culto de gratidão a Deus pelo que o Senhor fez. Fala aí, papai, fala um pouquinho. Vem pra cá, Paloma, o pessoal quer te ver. Aqui do lado da mamãe, vem, Raul, traz ela. Moça tão bonita, né? Se fosse feinha, eu ia falar, fica lá atrás. Não é bonita, né, gente? Não é? Se é feinha, fica lá atrás, se esconde um pouquinho. Né? Mas não, bonita desse jeito. Né? Glória a Deus. Fala, papai. Agradecer aos irmãos da igreja por estar aqui presente hoje, pelas orações de vocês e a Deus também, porque foi um milagre na vida da minha filha. Hoje eu estou muito feliz, foi um momento difícil, doloroso, mas eu agradeço muito a Deus por estar aqui presente com ela, são e salvo, porque foi um milagre todos os irmãos que virem, a situação que ela estava lá, o sofrimento muito grande. A Val também sofreu muito. Quantos dias mesmo, Haroldo, ela ficou internada? 35 dias. Ficou internada. Entre UTI? Entre UTI e enfermaria, né? Na UTI foram quantos dias, irmã? Por volta de quantos dias? Então vamos por aí, vai. 20, né? Sei lá. 20 e poucos dias de UTI, 7 dias de enfermaria. Mas eu agradeço a Deus muito, porque foi um milagre na vida dela. Deus deu a vida dela de volta. São e salvo, eu agradeço também o médico que fez a cirurgia dela, Deus, e todos os irmãos que estavam orando por ela. Fico muito feliz por tudo isso. Val, fala para o pessoal da igreja, a gente compartilhou já várias vezes aqui, mas o que de fato ela teve, Val? Pastor, graças irmãos, eu gostaria de chamar uma pessoa aqui, que eu sei que todos os irmãos oraram, intercederam pela vida da minha filha, mas é uma pessoa que eu considero
passou noites do lado da minha filha. Então eu queria que a irmã Valdenice subisse aqui também. Vem cá, Val. Ô, Val, vem cá, você participou desse momento tão importante, né? Ela esteve lá com a gente, inclusive passou noites do lado da minha filha, abanando ela, porque o calor no quarto era muito, muito, muito. E ela esteve ali do lado dela o tempo todo tentando ajudar, tentando confortar o coração dela. Então é uma pessoa que eu considero da minha família. Amém. Amo Então, você. glória a Deus. Então diga para nós, Val, qual foi o problema que ela teve? Então, a princípio, o médico falou que ela estava com aneurisma, inclusive na idade dela, que nunca tinha visto um caso desse. Quando foi detectado, ela já estava com muito sangue espalhado na cabeça dela. E foi assim, a mão de Deus, né? Naquele momento, preparando transferência para outro hospital, porque a demora no atendimento ia fazer toda a diferença, né? Mas eu acredito que Deus, desde o momento que ela começou a passar mal em casa, Ele foi comigo, Ele foi com ela, preparando os médicos, preparando o hospital, preparando o lugar para recebê-la, para atender ela da melhor maneira possível e mais rápido possível. Então, assim, foram momentos muito difíceis, mas que Deus esteve conosco todo o tempo. Glória a Deus. E ela fez a cirurgia, né, como você já tinha dito, né, Val? Sim, na quinta-feira de madrugada, quando foi transferida para outro hospital, lá ela já subiu direto para o centro cirúrgico para colocar um dreno na cabeça, que o médico falou que teria que drenar o sangue que já estava espalhado na cabeça dela. E com esse dreno ela ficou durante muitos dias. E, então tinha momentos em que ela estava lúcida, momentos em que ela entrava em crise muito forte, de dor na cabeça, em que ela se debatia, gritava. Irmãos, eu tive, eu digo prazer, mas ao mesmo tempo a dificuldade de orar pela família nos dias que ela estava lá na UTI. E é muito difícil. Entrar numa UTI, vocês sabem, já é difícil. E ainda ver a Palominha, né, que cresceu aqui. Eu tive o prazer de fazer a oração de casamento deles, ver ela nascer, ver o Mateuzinho nascer, apresentei eles. De repente vê uma menina na flor da idade, 14 anos, né, Paulo? Com um dreno na cabeça, correndo risco de vida, os pais desesperados, os médicos numa situação dificílima, porque também não podia ser transferido, porque ela estava com dreno. Se ela fosse transferida para um outro hospital, poderia vir a óbito. Se tirasse o dreno, poderia morrer. E se qualquer coisa que fizesse de errada, poderia partir, sem contar na possibilidade de sequelas, porque quem é da área da saúde sabe disso, que aneurisma, quando ataca no jovem, geralmente é fatal, ou um AVC. E quando, porventura, vem, deixa sequelas. Algumas pessoas perdem a fala, perdem a coordenação, perdem os sentidos, outros entram em estado vegetativo. Então, assim, ainda vê-la sóbria em alguns momentos era difícil, mas ainda estava sóbria, como a Val disse. A Val mesmo falou que ela tinha momentos que estava lúcida e momentos que não estava lúcida. Ou seja, irmãos, foi um sofrimento. Poder consolar a Val, poder consolar o Haroldo, a família. Ó, gente, como foram difíceis esses 30 e poucos dias. Mas eu chamei eles aqui, sabe, simplesmente para que vocês possam ver que Deus ouve as nossas orações. Que Deus, Ele contempla. Pode ir. Senta lá. Não estava muito bem, né? Então vai lá, fica com ele, né? Maridão não estava muito bem? Isso, acompanha. Diz que é uma mulher guerreira, né? Vai acompanhar o maridão. Isso aí. Ele estava com enxaqueca, tomou um remédio, não estava muito bem. Mas eu chamei hoje aqui. Quer falar alguma coisa, pá? Quer falar? Se quiser, então aqui. Né? Fica com vergonha, não. Mas para testemunhar, irmãos, como Deus nos ama, como Deus ouve as nossas orações, como Deus contemplou essa família, contemplou as nossas lágrimas. Porque, humanamente falando, o quadro dela era um quadro literalmente de morte. Inclusive,
Inclusive, né, Val, os médicos diziam, não sei como essa menina ainda consegue voltar à lucidez em alguns momentos. Sim, porque eles muitas das vezes falavam para mim, para a pessoa que estava lá com ela, que não tinha como explicar ela estar lúcida, muitas das vezes, que não tinha como explicar ela acordar ainda. E eu ainda falo para a médica, falo assim, você não sabe como, mas eu sei, porque eu creio num Deus Todo-Poderoso e Ele tem agido na vida da minha filha e na vida de cada um de nós também. Falei para ele nesse momento, há muitos joelhos dobrados intercedendo pela vida dela. Então, Ele tem sustentado ela, Ele tem cuidado dela. Então, esse é o motivo dela não estar em coma, como eles mesmos falavam que não tinha como explicar o porquê ela não estava em coma. Seria o que mais acontece, né? A pessoa entra em coma, perde os sentidos, e em muitos momentos ali ela segurava na minha mão e a gente orava junto. Em muitos momentos a gente cantava louvor dentro daquela UTI durante as madrugadas. E muitas vezes ela falava em línguas e pude sentir a presença poderosa do Senhor, tanto na minha vida quanto na vida dela. Glória a Deus. E eu quero agradecer muito, primeiramente, a Deus, segundo a cada um de vocês, a cada irmão que orou, e foram orações de vocês também que me fortaleceu, que me colocou de pé ali para estar do lado dela todo o tempo, que fortaleceu a minha família, cada um de nós, que foi um momento muito difícil, mas que eu pude, assim, ver o Senhor agir na minha vida, na vida dela. Como eu já havia comentado com o pastor, antes disso eu achava que era impossível uma pessoa louvar a Deus no momento de aflição. Eu achava assim, como que você vai conseguir louvar a Deus no momento de aflição, no momento de você estar vendo sua filha numa UTI no hospital. Mas hoje eu sei que é possível sim louvar a Deus no momento de aflição, porque Ele cuida de nós. E está aqui, ó, o milagre. A vida da minha filha é um verdadeiro milagre de Deus. Eu glorifico muito a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada irmão. Porque também no momento em que ela foi passar pela cirurgia, na segunda-feira, que fez 8 dias, o médico falou cada coisa absurda para mim, meu coração ficou apavorado. Mas ele estava apenas fazendo o papel dele, né? O que o médico disse, Val? Irmãos, eu sei que tem médicos que mais parecem açougueiros, né? Abre aspas. Não fizeram aula de ética médica, entenderam? Eles têm que dar um diagnóstico, depois um prognóstico. Mas eles têm que lembrar que eles não estão mexendo numa máquina que é fria, que tem óleo lá dentro. Estão mexendo com o ser humano. E a gente vê, infelizmente, alguns Frankensteins aí espalhados. Desculpem. Porque faltam sensibilidade. E aqui vai a dica para cada profissional. Todos nós, nas diversas áreas, precisamos ter tato de falar com as pessoas. E a medicina é um sacerdócio. Se o camarada chega falando, ó, com toda a frieza do mundo, uma mãe fragilizada até a infarta e morre. Então, o que o médico te disse, Val? Ele falou para mim, mãe, ó, a gente vai fazer essa cirurgia nela, mas pode ocorrer um sangramento, uma hemorragia. Então, você sabe que é uma cirurgia muito delicada, você sabe que é uma cirurgia que a gente vai estar mexendo na cabeça dela, então muitas coisas podem acontecer. Inclusive, irmãos, dela virem a óbito ali naquela mesa de cirurgia. Mas, por mais que eu estava com medo, porque a gente é humano, a gente, mesmo que a gente tenha fé, mas a gente fica com medo. Mas eu o tempo todo me apegando com Deus e pedindo a Ele que fosse a mão dele que estivesse ali operando minha filha. Antes dessa cirurgia, quando ele foi tirar o dreno da cabeça dela também, ele me falou coisas absurdas, assim, que ele ia tirar o dreno, mas que ela podia entrar em coma no momento em que ele tirasse aquele dreno, que ela poderia simplesmente não voltar mais. Então, imagina a minha aflição naquela sala de espera, sabendo do risco que ela estava correndo. Mas Deus é tão maravilhoso, tão tremendo,
sentiu nada. Inclusive, ele deu ponto na cabeça dela, no lugar que foi tirado dele. E ela falou para mim, mãe, eu não senti nada, nada. Glória a Deus. Eu entrei naquela sala depois que ele me chamou desesperada. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu tremia. E quando eu olhei para ela, que eu vi ela sorrindo, ali foi um refrigério no meu coração. Glória a Eu Deus. falava, filha, você está bem, está tudo bem, como que você está? E ela, calma, mãe, eu estou bem. Glória a Deus. Eu não senti nada, está tudo bem. Aleluia. Como Deus é maravilhoso. Irmãos, é óbvio, né? Vocês entendem a minha crítica aqui, com todo respeito à classe médica, à classe aqueles que trabalham na área da saúde, né? Precisam ter tato, é óbvio, tem muitas pessoas que precisam de fato falar a verdade. É que tem alguns que são tão frios, né? São tão indiferentes. A irmã Cláudia é da área da saúde, minha irmã também é da área da saúde. Então, assim, é muito difícil isso, porque muitas vezes eles são tão glaciais que acabam deixando uma família, né, em estado de colapso. Mas glória a Deus. Isso, aqui está calor aqui. A gente já vai sentar. A gente já vai encerrar esse período. Mas eu louvo a Deus porque Deus cuidou da irmã, cuidou do irmão. Eu queria falar né? mais uma coisa. Pode falar. Pastor. Quando acabou a cirurgia, foram 4 horas de cirurgia. Quando o médico veio conversar comigo, com meu marido, ele falou assim, que quando chegou no momento, numa parte da cabeça dela, onde a veia tinha sido estourada, foi que ocorreu todo o sangramento, ele olhou para a gente com uma cara surpresa e falou assim, eu não sei como, mas a veia que tinha sido estourada, ela foi reconstruída. Glória a Deus. Aleluia. Inclusive, o ponto que ele ia começar para fazer a cirurgia seria esse. Mas ele foi surpreendido, porque Deus já havia reconstruído aquela veia. E teve que fazer um outro caminho para chegar onde estava o outro problema que tinha para poder fazer a cirurgia. Deus é tremendo, irmãos. E não há nada impossível para Ele. Hoje, meu coração assim está transbordando de alegria de poder estar aqui, porque para quem me conhece, o pastor me conhece, sabe que para me subir aqui para falar, eu tenho uma dificuldade imensa, imensa, imensa. Mas diante de um verdadeiro milagre, não poderia me calar. Eu tinha que estar aqui para agradecer a Deus, agradecer aos irmãos. O verdadeiro milagre. Ele tem um milagre para cada um de nós. E que Ele possa estar derramando um milagre na vida de cada irmão. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Antes de a gente aplaudir, a gente agora vai fazer uma oração. Hoje a oração não mais de cura, a oração de gratidão. Com lágrimas nos olhos, com olhos brilhantes, né? Porque não tem como a gente não ficar feliz por essa vitória. Irmãos, para nós que cuidamos de vocês, é tão difícil, sabe? Eu sei que o pastorado, ele é meio ingrato em alguns momentos. Quer ver um exemplo? Quando o irmão está atribulado, quem ele lembra? Pastor. Quando o casamento do irmão está entrando em colapso, ele lembra? Pastor. O irmão está desempregado, ele lembra? Pastor. O irmão começou a prosperar, viajar, ele vai lembrar de outro, não lembra do pastor? É assim, faz parte, é a nossa vida. É verdade, a gente não é lembrado no momento que o irmão passou na universidade, a gente é lembrado, assim, muitos irmãos acabam lembrando, mas é natural, porque nós somos mensageiros de Deus. Então a pessoa, quando ela está aflita, ela vai a Deus e lembra dos seus sacerdotes, dos seus profetas, dos seus vasos, é normal. Mas assim, por que eu digo que ela é difícil esse momento? Porque a dor dela vem sobre nós, a dor dele vem sobre nós. E um momento desse, de um quadro como esse, é um momento onde a gente, mesmo tendo fé, nós não perdemos a fé, mas a gente sabe que Deus, Ele pode dizer um sim, um não. Nós não estamos aqui para mandar em Deus. E a gente sabia que Deus poderia recolher a Paloma. Meu Deus, e aí ela já está sofrendo, o pai já está sofrendo, a família está sofrendo, a igreja está sofrendo, e a gente começa a falar, meu Deus do céu, faz esse milagre. Cá entre nós, queridos,
Quando parte uma pessoa de seus 80, 90 anos, a gente fica triste, mas a gente diz: viveu. O ciclo da vida se cumpriu. Ele viu os filhos nascer, viu os netos. Então nós choramos, mas sabemos que o momento de Deus chegou na vida dele. Agora o jovem, isso é muito prematuro, isso é muito doloroso. E aí a gente chora demais de ver um pai enterrar um filho. Então, foram momentos difíceis, mas agora, mais do que nunca, a gente vai fazer uma oração de gratidão, uma oração de louvor e dizer: Senhor, obrigado. O Senhor cuidou da Paloma. Deixa eu falar aqui para vocês, a Palominha estava tão atônita, gente, tão difícil, porque esses remédios, era muito remédio, gente, remédio direto na cabeça, numa UTI, uma menina cheia de vida, presa lá no quarto, toda, oh meu Deus, com dreno na cabeça. Irmãos, tomar injeção já não é ruim, imagina um dreno Deus me livre. Isso daí, quem gosta dessas coisas sei lá quem, ninguém gosta disso, né? É só médico para gostar de ver essas coisas, porque a gente não quer saber disso. Então hoje a gente vai fazer essa oração de gratidão, porque Deus deu de novo a Paloma, novamente, para Val, para Haroldo, para o Mateus, para vocês curtirem, para vocês celebrarem, para a gente ver que Deus é Deus, que Deus ouve as nossas orações e deu a Paloma para todos nós, para a gente se alegrar, celebrar, chorar de alegria e dizer: Senhor, obrigado. Obrigado mesmo, porque o Senhor é aquele que ouve a nossa oração. A glória é tua, a honra é tua, e o Senhor só ouve o teu povo, segundo a tua vontade. Amém, igreja? Está feliz? Então vamos ficar de pé, vamos orar agradecendo a Deus. Vem cá, Paloma, só mais uma vez. E agora vamos celebrar ao Senhor nessa oração. Vem cá, filha, do meu lado, vem. Agora é com o pastor aqui. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer, Deus, a vida da Paloma, Pai. Porque o Senhor trouxe ela de volta a esse lugar. O Senhor ouviu a oração do teu povo, Pai. Ouviu a oração da sua mãe, do seu pai, da sua família, dos irmãos dessa igreja, de tantos lugares que oraram por ela. O Senhor ouviu e disse um sim, sim. Então, Pai, nós queremos te agradecer por isso, com o coração feliz, com os lábios repletos de alegria, e te dizer: Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, porque o Senhor transformou o nosso choro em alegria, o Senhor transformou a nossa agonia em celebração, e nessa noite, para a glória do teu nome, nós te louvamos, nós te bendizemos e te adoramos, pelo retorno da Paloma, e pedimos: cuida dela, faz o que o Senhor quiser realizar por meio dela, da sua família, cumpre os teus propósitos, e glorifica o teu nome, Senhor. É no nome de Jesus que nós te agradecemos, que nós te glorificamos e te bendizemos, dando a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelo século dos séculos, para sempre. Amém. Aleluia. Pode aplaudir a Jesus. Som. Som. Aleluia. As crianças agora podem ir para o cultinho de vocês.
Que alegria, né, gente? Que alegria, viu? Que alegria poder tê-la de volta aqui conosco. Que alegria. Irmãos, são raros casos de AVC, são raros casos de aneurisma. Tem um cultinho para as crianças. Até que idade mesmo, irmãos? 12. Aí. Obrigado por lembrar. Glória a Deus. Eu fui orar por uma senhora, certa ocasião. Um amigo meu me chamou para orar. E foi um caso muito complicado. Era uma mulher que morava ali na Vila Mariana. E de repente ela passou mal e desmaiou. Como do lado da casa dela, era um condomínio, tinha um rapaz, se não me falha a memória, do INCOR. O socorro foi muito rápido. E aí ela foi direto para o hospital e lá foi submetida a uma cirurgia. Eu fui orar por ela, era uma cena muito forte. Irmãos, para a gente fazer visita no hospital, a gente tem que ser muito forte. É muito difícil. Essa senhora, ela estava sóbria, ela estava bem, mas você olhava assim para ela, parte da cabeça era fundo, totalmente fundo. Então você olhava assim para ela, ela tinha a cabeça, o crânio, mas não tinha um pedaço aqui. Por quê? Quando ela chegou no hospital, e ela mesma me dizia, tinha acabado de passar pela cirurgia, ela falou o seguinte, que ela chegou num estado tão caótico do problema que ela teve, que os médicos já identificaram que ela teve e já abriram o crânio dela para fazer a cirurgia. Mas era um caso tão sério, que eles não tiveram tempo de abrir a barriga para colocar o crânio. Porque o que acontece? Quando uma pessoa tem um problema na cabeça, seja ele qual for, são casos tão delicados que muitas vezes os médicos têm tempo ainda de fazer vários exames para fazer a cirurgia, em outros casos não dá tempo. Está tendo explosões no seu cérebro e as veias estão comprometidas, está tendo inchaço, etc. e tal. No caso dessa mulher, olha só que curioso, ela de fato tinha, os médicos cortaram, né, o crânio dela, arrancaram, mas não dava tempo de abrir dela para colocar, porque o nosso crânio, ele tem que ser conservado dentro de nós. Olha que interessante. Se você guarda o crânio da pessoa em qualquer outro lugar, quando você volta a colocar de novo, ele dá rejeição, porque ele contamina. Então, como é parte do seu organismo, os médicos colocam dentro de você. Olha que loucura, né, gente? A medicina é uma coisa fantástica. Para que o seu organismo continue nutrindo aquela parte do seu corpo, e quando se você voltar, você volta a colocar, encaixa de novo, né? A parte do coquinho, costura ali, pronto, está tudo feito. E aí ela disse assim, eu falei, mas por que a senhora está assim? Ela disse, eu estou assim porque quando eu cheguei aqui foi um caso extremamente delicado. No entanto, eu estava consciente e ninguém sabe explicar como foi isso. Mas a senhora estava consciente? Ela disse, eu não tinha movimentação, mas eu estava lúcida. Tanto é que os médicos fizeram uma aposta. E esse daqui não aguenta não. Aí o outro disse, eu acho que, olha, de 1 a 10 é 1. Falaram para ela. E o outro falou, eu aposto com você, já fizeram uma aposta. Mas estava tanto na correria que pegaram o crânio dela e jogaram no lixo. Por quê? Ela soube tudo isso, porque ela estava consciente, porque quando ela voltou assim, ela falou, foi você o médico que apostou com o outro. Ele tomou um susto. Foi você que disse que eu ia conseguir, né? Mas como a senhora sabe disso? O que vocês fizeram com o meu crânio? Jogaram no lixo. E aí, mas assim, isso não é descuido médico, não é, porque o caso dela era um caso, ela foi para um hospital top, porque de fato tinha que mantê-la viva. E entre fazer uma outra cirurgia para aguardar, não dava tempo. Então eu fui orar por ela, gente. Esses casos são exceções, o que Deus fez na Paloma são exceções.
É que Deus tem uma obra, viu, Paulão? Se prepara, filha, se prepara, canela de fogo, hein? Né, Val? Essa timidez aí da família, ó, Deus já está quebrando, porque essas coisas, gente, é mistério do Altíssimo, amém? Então essas coisas que acontecem são milagres, são exceções, e a gente não sabe.